Sejam muito bem-vindos, esse é o 40º episódio do Papo 67, o seu podcast de Três Lagoas para o Mundo. Eu sou o Rogério Potinatti, de antemão te agradeço pela companhia, agradeço pela audiência, pelo carinho da sua audiência, né? A gente tem recebido aí mensagens muito encorajadoras, fazendo com que a gente continue nesse projeto, sempre trazendo pessoas bacanas aqui para vocês conhecerem um pouco da história, né, dessas pessoas. Aqui nos botões, ao meu lado o parceiro Marcelo Fefim, cuidando de tudo para que isso aconteça, né? E de fato, hoje a gente está recebendo um cara, o senhor Roberto de Moraes. Eu vou chamá-lo assim porque estão dizendo, Roberto, que em pouco tempo você estará na Forbes. Então a gente já começa com uma certa responsabilidade, né? Esse papo aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Rogério. Obrigado, Fefim, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu já assisti alguns episódios. Acho incrível o projeto. É muito legal poder conhecer melhor a vida de personalidades da nossa cidade, né? Que acabam influenciando de alguma maneira na vida do Três Lagoense. Então, é um projeto muito digno e parabéns e continuem. Vou sempre continuar acompanhando. Obrigado. Quero reforçar que esse é um projeto totalmente autoral, é um projeto nosso, né? E a gente está muito feliz realmente com os resultados. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre como participar do Papo 67. Você que está acompanhando a gente, de repente tem, né, o interesse de estar aqui, a gente vai explicar já como fazer isso. Mas antes, vamos falar sobre você. Roberto, eu fiz uma cola aqui, porque é bastante coisa. Apesar da juventude, você tem quantos anos? 30. 30 anos, galera. Dá uma olhada só no currículo desse rapaz. Filho de Três Lagoas, eu já gostei disso, porque já dá para entender que você é apaixonado, né, pela cidade. Eu sou bairrista. Mas formado pela Universidade Estadual de Maringá, isso. A UEM, né? Formado em economia, é isso? Isso, economia. Formado em economia. Ele é sócio da Clark Energia. A gente já vai entender um pouquinho também o que é essa Clark Energia. Membro de governança do Vale da Celulose. Um abraço, galera do Vale da Celulose. Ó só, hein? Acompanha a gente, hein, pessoal do Vale aí. Republica os nossos vídeos. A gente tem trazido sempre aqui a galera do Vale da Celulose, legal, viu? Sempre estamos trazendo aqui no Papo 67 e estamos, inclusive, no ecossistema como participantes, lá como integrantes. Ex-diretor da AGE, Associação dos Jovens Empreendedores. Um abraço a todos da AGE. Segunda-feira, dia 7, tem reunião, estarei lá. E também da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Você participou das duas? Isso, participei das duas. E também participou, pessoal, da Confederação Brasileira de Empresas Júniores, a Brasil Júnior. Isso. Esta última, vamos começar por aí. O que é a Brasil Júnior e como é que foi a sua participação? A Brasil Júnior, a gente costuma dizer que é a CBF do movimento Empresa Júnior. Então, o que a CBF é para o futebol, a Brasil Júnior é para o movimento Empresa Júnior. O movimento Empresa Júnior hoje é composto por mais de 1.000 empresas juniores, que são espalhadas por todo o Brasil, por universidades públicas e privadas. E é um movimento que tem como compromisso formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Essa é a nossa missão e é algo que a gente gosta de reforçar bastante. Uhum. Então, a grande ideia é fazer com que o aluno que está na sala de aula aprendendo a teoria vá para a prática por meio de uma empresa que não tem fins lucrativos, mas ele faça projetos para o mercado e com esses projetos, o recurso que ele levantar, ele reinvista na formação daqueles estudantes. Então, o principal é você ter uma empresa, Júnior, uma microempresa, como é que é isso? Assim? Elas são associações, né? Elas são como se fossem entidades sem fins lucrativos que ficam dentro da universidade. Eu fiz parte da ADECOM, que é a empresa júnior lá de Maringá, dos cursos de economia, contábeis e administração. Geralmente a empresa júnior é ligada a um ou mais cursos. E como eu disse, a gente pegava toda a teoria da sala de aula e fazia projetos de consultoria. Então, vamos dizer que você é um empresário e está com uma dificuldade de fazer uma descrição de cargos. Você contratava a gente ia analisar todos os cargos da sua empresa e fazer uma descrição. Você queria construir um planejamento estratégico para a sua empresa. A gente ia entender o mercado, fazer um diagnóstico, fazer um estudo e entregar para você um planejamento estratégico. E aí, a gente cobra por esses serviços e esse recurso ele é reinvestido no aluno. Então, eu fiz curso de negociação e vendas, curso de oratória, fiz curso de gerenciamento de projetos, curso de finanças, tudo bancado pela empresa Júnior. Então, é um projeto que
veio para o Brasil em 88, cresceu muito. Então, você percebe que existe essa carência pro universitário brasileiro de colocar a mão na massa. E a ideia é essa, assim, a gente quer... ele participa da organização e sai um profissional muito melhor. Cara, é uma oportunidade ímpar, né? Pelo que você está contando aí. É a oportunidade, literalmente, de você sair da universidade já com um baita de um desafio, né? Com certeza. De um case em que você vai se inserir ali no mercado de trabalho, né? Com toda certeza. Assim, aqui em Três Lagoas a gente tem uma empresa júnior de engenharia de produção, que é a Factiva. Assim que eu me mudei para Três Lagoas novamente, eu me envolvi com eles. Mas, só te dando um contexto, a gente fala que o empreendedor que a gente quer formar, ele não é necessariamente o cara que vai abrir um negócio. A gente fala que ele tem 3 características essenciais. Ele é o cara que quer fazer, esse é o primeiro de tudo. Ele é o cara que sabe fazer, e se ele não sabe, ele vai procurar ter um mindset de crescimento, vai procurar conhecimento. E o mais importante de tudo, ele é o cara que faz. Então, te trazendo um panoramas, a gente tem ex-empresários juniores que formaram startups que hoje são unicórnio. Então, a Pipefy tem um pós-júnior, a Olist, que é outra startup, também tem um pós-júnior. A gente tem deputados federais, Thiago Mitrô, do Novo, em Minas Gerais, é pós-júnior. O Felipe Rigoni, que é do PS, hoje é do União do Brasil, lá do Espírito Santo, também é pós-júnior. A gente tem gente na área pública, a gente tem gente fundando ONG, o pessoal da Vetor Brasil, que é uma ONG que recruta talentos e coloca para trabalhar em cargos comissionados em governos estaduais, prefeituras. Talentos preparados para fazer a diferença. Também é pós-júnior, que é a do Joyce Toyota. Então, assim, a gente quer realmente formar uma galera que vai ser liderança e que vai ser protagonista de um Brasil melhor, de uma transformação que a gente quer ver. Roberto, vamos aproveitar a nossa audiência, eu tenho certeza que muita gente que vai acompanhar esse papo, que te conhece, enfim, sabe que você é um jovem ainda, né? 30 anos, é jovem ainda, e que você começou essas suas aspirações muito cedo. Como é que eu faço para me conectar a isso? Tem muito jovem que está terminando a universidade ou está começando a universidade, falando assim, pô, eu quero participar disso, eu quero fazer parte desse ecossistema, quero conhecer oportunidades, quero saber o que é uma empresa júnior. Quais os passos mesmo? O que a pessoa precisa fazer? Porque às vezes ele não sabe nem por onde começar. Ainda mais a gente falando de uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul, em que as informações às vezes demoram um pouco mais a chegar, né? Dá umas dicas aí legais. Geralmente, as universidades públicas costumam ter empresas juniores. Tipo, eu entendo que eu fui uma pessoa muito privilegiada no sentido de que eu saí de Três Lagoas para ir para Maringá fazer a universidade e meu pai me permitiu que eu não precisasse trabalhar para me sustentar. Então, ele me sustentou. Então, aí eu já começo um ponto na frente de várias outras pessoas, né? Sem sombra de dúvidas. Então, o que a gente costuma dizer beleza, talvez às vezes você não tenha esse mesmo privilégio, você vai ter que trabalhar também. Existe os momentos em horário vago, à noite, para você, se não tiver uma empresa júnior no seu curso, fundar uma empresa júnior, para você ter pelo menos um pouco dessa experiência. Então, qualquer um que hoje está num curso de bacharel numa universidade brasileira, seja ela pública ou privada, ele pode procurar a Brasil Júnior e se instruir como fundar uma nova empresa júnior. Porque por que é tão legal estar na empresa júnior? Não só porque você vai poder fazer consultorias da sua área teórica de forma prática, ou seja, você vai aprender a gerar valor para alguém, você vai transformar aquele seu conhecimento em valor, vão te pagar por aquilo, mas você vai se conectar com uma rede incrível. Então, uma rede que hoje é composta por mais de 30 mil universitários e que, de alguma maneira, vão te ensinar alguma coisa. Então, eu acho que assim, o mais importante de tudo é querer começar. Querer começar, saber que você não vai ser remunerado por aquilo, mas a gente fala que o movimento empresa júnior não te deixa rico, mas ele te deixa mais caro. Quando você sair, você com certeza vai ser muito mais disputado pelo mercado, porque tem empresas que inclusive têm processo seletivo que só olha para empresário júnior. Então, Americanas, o Itaú já teve, a Falcone, que é uma empresa de consultoria, ela abre processo seletivo e na hora de fazer a triagem, ela só procura pessoas que fizeram parte de empresas juniores. Então, é uma experiência, assim, incrível e que basta você querer, porque se você está num curso de graduação,
Se você não tem uma empresa júnior, você tem todo o potencial de criar. Muitas vezes você consegue apoio da universidade, porque as universidades ganham abrindo empresas juniores. Uma das iniciativas da Brasil Júnior, bem interessante, que não foi só da Brasil Júnior, a gente envolveu outros atores, a gente envolveu o Endeavor, envolveu o Sebrae, envolveu vários órgãos pró-empreendedorismo no Brasil, é o ranking do ecossistema empreendedor, então universidades empreendedoras. A gente, bienalmente, faz uma pesquisa com todas as universidades do Brasil. Essa pesquisa vai fazer um diagnóstico, um checklist, para entender se aquelas universidades têm as características para formar bons empreendedores. Uhum. Então, ter uma empresa júnior coloca essas universidades na frente. Então, isso faz com que muitas universidades apoiem. Se você quer ter a iniciativa de abrir uma empresa júnior, muito provavelmente a universidade vai te apoiar porque ela sabe que ela ganha com isso lá no futuro. Falando então para nossa galera aqui, a sugestão é procure a universidade. Procure a universidade ou a Brasil Júnior, que é a confederação. Que ali você vai ter todas as informações, né? Todo o suporte, né? Exato. A gente tem uma área só focada nisso. Inclusive, eu fui dessa área, que é a área de expansão. Uma das coisas que eu mais me deixava feliz era realmente pegar alguém muito empolgado, com brilho nos olhos, faca nos dentes e instruir ele como abrir uma empresa júnior. Porque realmente é uma catapulta, né? Eu falava que era uma catapulta de sonhos, porque você vê uma galera que entra muito imatura ali, muito receosa, e sai um grande orador, sai um grande realizador de projetos. Então, a Brasil Júnior dá toda a assistência para que novas empresas júniores surjam. E aproveitando esse gancho, todo tipo de empresa júnior é bem-vinda? Todas. De todas as áreas, de todos os conhecimentos, ou existe algum público mais específico que é esperado? Não, todos os cursos têm. Tem empresa júnior até de medicina. De alguma forma, tem como você levar mais postura empreendedora para esses profissionais. Então, eu já vi empresa júnior de todos os tipos e, enfim, é muito fértil. Claro que tem algumas que têm mais facilidade de vender projetos. Administração, contabilidade, engenharia, mas a gente vê que no Brasil todo tem todos os tipos de cursos tem empresas juniores hoje já. E o que é bacana que a empresa júnior possibilita também é a forma de montar isso, de constituir, que você não precisa efetivamente estar sozinho, né? Você pode estar com outras pessoas, né? Então a empresa júnior ela acaba sendo também um espaço ali de cooperação, né? Com certeza. Você aprende muito trabalho em equipe porque você antecipa algumas coisas, né? Ao invés de muitas vezes você entrar numa empresa como estagiário, a gente fala para entregar cafezinho, entrando numa empresa júnior, você vai ser um diretor. Então você vai liderar outras pessoas, você vai tomar decisões. Então, o nível de maturidade que você ganha e o nível de responsabilidade que está sobre você com, sei lá, 18, 19, 20 anos é muito maior. A responsabilidade é grande também, né? Com certeza. Com certeza. Muito bom. E aí, então, você imaginava isso para sua vida? Porque você, por exemplo, voltando um pouco mais, você é nascido aqui em Três Lagoas, você estudou aqui, você já sabia que você queria fazer esse tipo de coisa, queria ir para esse mundo empresarial, gostava de economia, já fazia conta desde cedo. Como é que foi esse seu processo até chegar onde você está? Legal essa pergunta. Eu cresci numa família de empreendedores, por necessidade. Então, o meu avô, ele era sorveteiro, ele tinha uma perua ali na Praça da Bandeira, antiga Praça da Bandeira, né, na atual Praça Ramstebet. Ele ficou por 30, 40 anos lá, inclusive ele foi homenageado recentemente pelo Marcos Bazé, ganhou um nome de rua aqui na cidade. Como é o nome do seu avô? Manuel Joaquim de Moraes. A rua dele fica ali na 7 Sul. Bacana. Ele é considerado um dos primeiros sorveteiros da cidade, então ele recebeu essa homenagem. E ele sustentou a família, comprou a casa dele vendendo sorvete. O meu pai, quando começou a carreira profissional, ele começou em rádio e logo em seguida ele abriu uma loja, né? Foi um dos pioneiros também na venda de disco e depois de fita de música aqui em Três Lagoas. Hoje... Fala o nome da loja que muita gente vai ficar saudosista. É Discoplay Eletrônica. Discoplay Eletrônica. Quem é dessa época já comenta embaixo aí. E hoje mudou, né? Nos anos 2000 mudou. Hoje é a Central das Antenas, fica ali no Oscar Guimarães. E é muito voltada para parabólica, TV por assinatura, Sky principalmente, foi o carro-chefe aí nos últimos anos. E então eu cresci atrás dos balcões ali da loja, literalmente, porque a gente morou muito tempo no fundo da loja.
Então esse universo sempre foi muito familiar e desde muito criança eu falava que um dia ia querer ter um próprio negócio. Queria ter um próprio negócio, queria ter um próprio negócio. Quando eu chegou no momento de decidir por uma graduação, eu sempre olhava para administração, engenharia de produção, talvez economia também. O que me fez escolher economia? Eu acabei a escola em 2008, que foi o ano da crise, da grande crise, o crash lá de Wall Street, né, a queima do Lehman Brothers e tudo mais. E a gente foi muito... teve muita informação sobre aquela crise econômica. Foi muito impactado, né? Exatamente. O Brasil foi muito impactado. Eu achei tudo aquilo muito interessante, né? Tentar entender melhor o porquê que uma economia passa por uma crise daquele tamanho. O que leva com que agentes tomem decisões tão erradas em que a gente tem uma crise de liquidez, os preços de casas caem e tudo mais. E aí eu falei, bom, beleza, eu quero ser empresário, mas por que não fazer economia para ter essa... compreensão, exatamente, né? essa compreensão macro de como funcionam as coisas no mundo. Porque, querendo ou não, a economia move muita coisa, né? Na hora que a gente vai escolher um presidente, uma das maiores preocupações é como que ele vai gerir a economia. Uma família bem-sucedida ou não, muitas vezes não é quanto ele ganha, mas é se ele sabe ou não administrar o dinheiro, a economia doméstica dele. Então, em cima disso, eu tomei a decisão de fazer economia, passei lá na Universidade Estadual de Maringá e fui para lá cursar. Já, como eu comecei a pesquisar tudo, vi que tinha empresa júnior, falei, bom, é isso, vou entrar na empresa Mas júnior. só um parênteses, você queria Maringá ou aconteceu Maringá? Aconteceu. Não tinha economia aqui, né? Eu vi alguns amigos indo para Maringá, não conhecia muito bem Maringá. Tipo, eu saí muito pouco de Três Lagoas antes de ir para a universidade. Meus pais, por exemplo, foram conhecer o mar só em 2014, pra você ter uma noção. E aí eu fui fazer o vestibular lá, adorei a cidade é incrível. E passei, e aí a gente foi pra lá, né? Tipo, o que passou muita segurança pra minha mãe foi que tinha muitos outros amigos que foram fazer cursinho, que passaram na graduação lá, então ela ficou mais tranquila de liberar ali pra que eu fosse. Porque realmente o pessoal da minha sala mesmo, ninguém foi. Tipo, a galera foi fazer a EMS, ou fez o FMS. Ficou por aqui mesmo. Exatamente. Então eu acho que foi uma das primeiras grandes conquistas da minha vida. Foi passar numa universidade fora e conseguir convencer meus pais de que financeiramente eles iam conseguir me sustentar e que eu ia conseguir morar sozinho e tudo mais. Não, literalmente, passar numa baita universidade, né? Porque Sim. a Universidade Estadual de Maringá, pública, considerada aí entre as melhores do Brasil, né? Uma das melhores do mundo em vários aspectos. Sim. E como é que foi, cara, essa fase lá? Maringá é sensacional, né? Sensacional, eu sou completamente apaixonado por Maringá. O pessoal até fala assim, cara, você gosta de Três Lagoas e Maringá? Peraí, tem que se decidir. Mas é uma cidade muito planejada, muito desenvolvida, tem um dos maiores IDHs do Brasil. Acho que há alguns anos já que ela vem vencendo como o maior IDH do Brasil. Ela é extremamente arborizada, muito verde. E ela cresceu no entorno da universidade. Então a universidade fica bem no centro da cidade. A universidade abriga 30 mil universitários. E esses... em volta tem um bairro universitário, que é a Zona 7. E aí você vê que muitos empreendimentos se fortaleceram por causa da universidade. Então, você vê pessoas que passaram pela UEM criar empresas. Você vê políticos que passaram pela UEM e depois se destacaram. Então, assim, essa vivência universitária eu vivi muito profundamente e logo eu entrei no movimento, né? E aí no movimento eu fiz uma carreira que não me permitiu ficar muito numa zona de conforto. Porque eu fiquei 2 anos na empresa júnior, eu fiquei 1 ano na Federação Paranaense de Empresas Juniores, e aí essa época eu viajava todo o estado do Paraná. Então ia muito para Londrina, ia muito para Curitiba, Cascavel, Foz. Ainda como estudante? Como estudante. Aí nessa época eu tinha que conciliar. E em 2014 eu virei diretor da Brasil Júnior, e quando você é da Brasil Júnior você tranca a faculdade. Então, eu tranquei a faculdade, convenci meus pais, e aí a gente se muda para São Paulo, e lá em São Paulo a gente passa a fazer um trabalho para todas as empresas juniores do Brasil. Então, aí eu tive a oportunidade de conhecer 18 estados, não cheguei a ir para o norte, então, diferente do Wesley, que atestou que o Acre existe, eu não cheguei a fazer essa comprovação, mas fui para Maranhão, fui para Alagoas, Paraíba, Ceará, essa região toda eu conheci, e... Qual que era o trabalho? Criar novas empresas juniores, criar novas federações estaduais
e dar suporte para aquelas empresas juniores que já existiam, né? Fazer como que uma empresa júnior que faturava 10 mil passasse a faturar 20 mil, 30 mil, 40 mil. Então, era mais ou menos esse o dia a dia. E um negócio muito legal que a gente começou no meu ano, em 2014, e a gente aprovou em 2016, foi um projeto de lei. Então, a gente regularizou no Congresso Nacional, sancionado pela presidente da época, Dilma, a lei das empresas juniores. Então, que regulamenta que toda universidade pública ou privada pode ter uma universidade, todo curso de bacharel ligado a uma universidade pode ter uma empresa júnior. E que a universidade ela pode ceder toda uma estrutura, recursos para que aquela empresa júnior floresça. E isso é muito bem quisto, né? Tipo, muito bem visto, como eu disse, por um projeto como Universidade Empreendedora. Então, foi mais ou menos por aí. E depois acabou, né? Como uma hora acaba. A Disposta foi ali na Fiesp, na Paulista, bem legal também. A gente convida vários atores da sociedade, a gente convida Quanto tempo você empresários. ficou nessa diretoria? Um ano. Um ano. É um ano, a gestão é de um ano. E aí faltando quanto tempo para terminar a universidade? Faltava um ano também. Aí em 2015 voltei para a sala de aula e aí foi o momento que o pai falou, beleza, agora tá com você se sustenta. Acho que você já me deu trabalho demais agora. Exatamente. Acho que agora você já consegue andar com as suas próprias pernas. Exatamente. E aí eu entrei numa rede de supermercado, que inclusive tem uma loja aqui, que é a Amigão. Agora era São Francisco, né? Mudou recentemente para Amigão. Mudou recentemente, Exatamente. Então não tinha nada, você viu, né? Você tá antenado. E aí trabalhei por 1 ano e meio nessa empresa. Que é a mesma dona da Cidade Canção também, que tem lá no Paraná, que é bem famosa, né? É a Companhia Sul-Americana de Distribuição. É uma rede grande, né? Exato, de eles várias são... lojas. Estão entre as 20 maiores supermercadistas do Brasil. São bem legais. Abriu um Amigão, inclusive, em Presidente Prudente, que é a cidade dos meus pais. Recentemente, fizeram uma loja grande lá, cara. Foi muito legal. Eles estão com um foco muito grande no Paraná, no interior de São Paulo e parte aqui do Mato Grosso do Sul. Fiz ótimos amigos lá, ótimos professores. É uma empresa muito boa. Aí você voltou pra faculdade. Voltei pra faculdade. Aí voltou se achando, né? Já tinha sido diretor, já. Mas Aí você tava na sala de aula, os caras tudo colando dele. Foi isso que aconteceu. Mas eu costumava falar pro pessoal que é da Brasil Júnior que é um choque de realidade muito grande, né? Tipo, uma hora você tá viajando o Brasil todo, conversando com empresários juniores, palestrando pra 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, de repente você volta pra sala de aula. Pra fazer TCC. Escrever o TCC e defender. É meio frustrante, mas faz parte, né? Faz parte. Mas foi legal isso. Eu acho que como experiência, né, Roberto? Pelo amor de Deus, cara, você voltar pra sala de aula com essa bagagem. Sim. E qual foi o tema da sua monografia, então? Foi Três Lagoas. Eu já vinha pensando em retornar para Três Lagoas, então eu decidi fazer um TCC contando a história econômica e a industrialização de Três Lagoas. Então eu começo ali bem no início do nascimento da cidade com a ferrovia, trago o ciclo da pecuária, trago o ciclo da hidrelétrica, né, da Jupiá, que foi uma grande revolução para a cidade, e finalizo ali com o ciclo da industrialização, que começou no ISAM, com a Mabel, e depois veio, sim, se consolidou mesmo com a VCP, hoje, depois Fibra e hoje Suzano, né? Que maravilha! Então eu contei essa história, mostrei os indicadores econômicos, como isso revolucionou a cidade. Foi bem legal, apesar de eu não ser muito da área acadêmica, é muito desafiador para mim sentar e ficar escrevendo, coletando dados. Levantar todas essas informações, Sim. Imagino que deve ter sido um trampo. Trabalhoso. Mas eu gostei do resultado, principalmente, e é um negócio que para mim é muito natural, porque eu realmente sou muito apaixonado pela cidade. Assim, sim. Eu gosto de estar aqui, gosto de entender a história da cidade, gosto dessas coisas, então nesse sentido foi muito prazeroso. Agora, a parte acadêmica é difícil, eu sou um cara mais de ação, gosto de tá fazendo as coisas, né? Você coletar muitos dados, sentar para traduzir esses dados, pensar na melhor maneira de escrever, como que seu professor vai entender o que você está escrevendo ou não. Mas foi uma experiência bacana. Se você estivesse no jornalismo, a gente diria que você gosta de rua. Legal. Porque lá você tem os dois mundos. Você tem o repórter de redação e o repórter de rua, que é o cara que gosta de estar no front. Com certeza estaria na rua. Você estaria na rua. Mas olha, já vai ficar um pedido no ar aqui para você me possibilitar ter acesso a esse trabalho. Legal, que você fez, porque realmente deve ser muito interessante. Bom, vamos lá. Nós estamos lá no Roberto formado, então. Terminou a universidade, tirou 10 no TCC ou não? Foi quase 10, foi 9. Quase 10. Para o UEM, com certeza, é mais do que um 10, né? E aí, como é que fica?
Volta para Três Lagoas, como é que qual que é a guinada que você dá na sua vida a partir de então? Eu tive um trade-off, né? A gente fala em economia que trade-off é uma escolha conflituosa. Em que muita gente falava, bom, você se formou, vai para São Paulo. São Paulo é onde as coisas acontecem, é onde estão as maiores oportunidades, entra num banco de investimento, numa consultoria e vai construindo sua carreira por aí. E por outro lado, eu sempre quis empreender. Três Lagoas, naquele momento ali, era 2016, início de 2016, tinha acabado de anunciar a construção da segunda unidade da Fibria e tinha acabado de anunciar a construção da segunda unidade do Eldorado. Sim. E eu vi de muito perto a ascensão, a mobilidade social de muita gente que soube aproveitar a construção da VCP e da Eldorado. Então eu vi como teve gente que construiu negócios prósperos em Três Lagoas nesse momento. E eu era muito inspirado por um empresário de Maringá, que é o Jefferson Nogaroli, que inclusive é um dos sócios proprietários das companhias sul-americanas de distribuição. Então, esse cara ele foi um dos percussores do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Maravilhoso, né? Por meio da ASIM, né, que é a Ação Comercial de Maringá, ele conseguiu reunir atores da sociedade civil organizada, então diversas entidades, a própria universidade. Então ele pegou o poder público, pegou a academia, pegou associações e os empresários, né? Conseguiu colocar pautas em comum, o que eles tinham em comum e o que eles queriam para a cidade no futuro, e construiu uma entidade via lei, o CODEM é regularizado via lei, para construir um plano futuro para o município, em que, independente de qual fosse o governo que estivesse exercendo a prefeitura, ele ia se atentar àqueles princípios, aquelas diretrizes estabelecidas. Então eu achei aquilo fenomenal e que com toda certeza fez com que Maringá chegasse até a posição que ela está hoje, né? De ser uma cidade extremamente premiada, que todo ano sim, ano também, é considerado um dos maiores IDHs do Brasil. IDH, economia, qualidade de vida. Exatamente. Meio ambiente, como você falou, né? Qualidade de vegetação, lá de arborismo. A cidade é toda planejada em todos os sentidos. Lazer, turismo. Lazer, educação. Além das universidades públicas, né? Nasceram várias universidades privadas lá. Tipo, negócios bilionários foram feitos com as universidades privadas lá. Então, realmente, Maringá é uma cidade diferenciada. Quem tem a oportunidade de conhecer deve saber do que a gente está falando. Com certeza. E aí, então, você trouxe essa inspiração. Exatamente. Aí foi muito provocado por essa inspiração e muito ali com aquela regra, aquele aprendizado do movimento Empresa Júnior de que formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Eu pensei, beleza, como eu posso ser protagonista de construir uma vida profissional frutífera, ou seja, bem-sucedida, mas também entregar muito para a sociedade? Como eu posso unir essas duas coisas? E aí eu pensei, posso gerar um impacto positivo talvez em Três Lagoas. E meu pai me fez um convite de arrendar parte da empresa, né? A empresa que era dele. Eu aceitei e aí a gente dividiu a empresa em duas. Ele ficou com a parte do comércio e eu fiquei com a prestação de serviço da Sky. Sempre foi uma catapulta, né? Tipo, beleza, vou passar por ali, mas sempre na cabeça de quais vão ser os próximos negócios. E foi o que aconteceu. Então eu vim para cá em mais ou menos maio de 2016. Logo eu já conhecia a AGE estava bem no iniciozinho. Entrei na AGE, fiz ótimos amigos lá. Um abraço para todos eles, todo o pessoal da AGE, inclusive. Logo virei diretor da AGE e aí a gente participou da construção de alguns projetos que a gente estava falando mais cedo, né? Que inclusive você apoiou bastante a gente lá no início. Feirão do Imposto, Melhores do Ano, Futuro Empreendedor. Depois, mais pra frente, veio o Ofertagem. Enfim, vários projetos que a gente fez para trazer mais para o Três Lagoense a noção de que é possível empreender, é possível você criar negócios prósperos, mesmo estando numa cidade que não é tão grande. Então, o Futuro Empreendedor, por exemplo, a gente levava empresários da cidade para conversar com jovens da escola, né, do ensino médio ali. E para mostrar,
há 5 anos atrás, eu estava aí no seu lugar, na escola, sei lá, 6 anos atrás. Agora eu tô aqui, sou dono da maior loja de motos da cidade, o Luizo Motos. Hoje eu sou dono de uma padaria e de uma fábrica de pães, o Rafael do Pão da Vida e da Pão Lendário. Então, a gente fez muitas essas provocações para fomentar um ambiente pró-empreendedorismo através da AGE. E o Melhores do Ano a gente premiava, né? Quem que é o empresário de destaque da cidade, quem que é o jovem empreendedor de destaque da cidade e qual que é a empresa inovadora. Que acho que por 2 ou 3 anos consecutivos foi a JVN, que faz várias inovações ali para atender a Suzano e a Eldorado no campo. Então, acho que foi mais ou menos essa a ideia. Provoquei muito o Fernando para que a gente unisse mais atores e caminhasse para algo como o Codem, que aí, como você bem sabe, a gente conseguiu assumir depois da ação comercial. O Fernando venceu ali a eleição, a primeira, está no segundo mandato já. Sim. E quando ele assumiu a ação comercial, ele avançou com essa ideia de tentar plantar a sementinha da união das entidades. E aí virou a aliança de Exatamente. entidades, né? Poxa vida, hein? E você é efetivamente protagonista, né, de todos esses processos. Um provocador. Você estava participando, provocador, estava provocando a galera. Exatamente. Provocando a galera para que as coisas saíssem do papel, né, Roberto? Sim. Como é que você vê hoje, então, o desenvolvimento de tudo isso que você provocou tanto? Como é que você vê a cidade nesse momento? Olha, a pandemia, querendo ou não, fez com que muitas coisas não avançassem como a gente imaginava que poderiam avançar. Mas, sem sombra de dúvida, é muito bacana ver, por exemplo, a maturidade que a Aliança ganhou, né? Então, a Abracel surgiu há pouquíssimo tempo e está super protagonista na construção de mais oportunidades de lazer na cidade, de fomento ao turismo. Então, isso é muito legal de ver. A gente conseguiu envolver o sindicato rural, conseguiu envolver várias entidades para fortalecer a aliança. Mas eu acho que ainda não demos passos significativos, por exemplo, para ter uma lei, para convencer o poder público de que é importante a gente ter um conselho de desenvolvimento aqui também. Naquela época, bem no iniciozinho, a gente teve um financiamento da Fibria, na época, né, da Votorantim, do Três Lagoas Sustentável. Sim. Não sei se você lembra? Lembro, maravilhoso esse projeto, né? Foi incrível, fez todo um diagnóstico do município. ICES, né? Iniciativa Cidades Emergentes Sustentáveis. Exatamente. É uma metodologia da Colômbia. Eu escrevi muitas matérias sobre isso. Imagino. Então, e assim, não dá pra dizer que não teve resultados. Teve resultados, mas a expectativa é sempre que esses resultados fossem maiores, né? Inclusive, a dúvida que fica, né, Roberto, imagino que sua também, é em que pé tá isso? Porque, pelo que eu soube, o projeto continua, cara. É lógico que ele não está com aquele protagonismo que ele tinha no início, né, com aquele vigor todo, mas me parece que há ainda um projeto em andamento. Seria importante que o poder público, né, acho que a prefeitura, o executivo, o próprio prefeito Ângelo Guerreiro, viesse à tona explicar como é que está isso. Porque tem muita gente que tem dúvida. Começou de um jeito muito legal, né? Com várias iniciativas bacanas, com reuniões muito Sim. boas e acaloradas, Sim. inclusive, e que a gente queria saber o resultado disso. Imagino que você também deve ter Tem curiosidade, né? Sim, como hoje eu não moro mais em Três Lagoas, eu acabei me afastando um pouco, né? Tipo, não participo mais da agendação comercial. Então eu também tenho essa curiosidade, porque era um projeto incrível e com certeza tem tudo para trazer frutos para a cidade, né? Com certeza mesmo. Hoje uma organização, aproveitando o gancho, que eu faço parte da cidade é o Vale da Celulose, que você também faz parte, né? A gente é companheiro lá do ecossistema. Mandar um abraço pra galera. Que tem como objetivo fomentar a inovação, né? Fomentar a inovação na cidade. O grande apoiador do projeto é o Sebrae, grande idealizador, tem todos os méritos. E agora a gente tem um colaborador fixo só olhando pro Vale. Então, o Sebrae está realmente investindo dinheiro, investindo recursos. E a ideia é plantar uma semente também, mas para um dia virar uma incubadora. Essa incubadora ter o apoio da IFMS, da UFMS, da prefeitura, criar um espaço de coworking, para que desse espaço surjam novas empresas que vão, de alguma maneira,
ser abertas em Três Lagoas, continuarem em Três Lagoas, usar a mão de obra de Três Lagoas, gerar riqueza para Três Lagoas. Então, eu acho que é uma ideia muito incrível e que está bem no início também, né? Essas coisas não acontecem do dia para a noite. Sim. Mas que está caminhando, exatamente. viu? Está caminhando muito, muito legal. A gente fica feliz de ver, inclusive, o desenvolvimento, né? O pessoal do grupo sempre unido, sempre fazendo reuniões. Um dos últimos papos que nós tivemos aqui, inclusive, foi com o Jardel, né? Um abraço aí, Jardel Matos também, que é integrante, né, do Vale da Celulose. E ele trouxe isso aqui. Ele falou muito do quanto isso deve desenvolver em 2023, do quanto eles estão imbuídos mesmo de ter esse espaço físico, legal, né? De criar isso dentro da própria UFMS. Muito legal, a gente está torcendo muito por isso, né? Legal. Vai ser muito bom para a cidade. Com eu acho que vai ser muito bom, principalmente para os jovens, né? Porque tá vindo uma leva aí e eles já vêm com um chip um pouco diferente do nosso. Do meu, principalmente. Do seu, até que não muito. Mas é essa galera que está vindo mesmo nesse momento que a gente está vivendo de startup, de inovação, de coisas diferentes, né? Que a gente tinha de visão de mundo quando da minha época, né? Que a gente se formava numa universidade. Sim. Eu tinha ali a obrigação de ter uma profissão. Hoje você na universidade já consegue criar um negócio, você já faz um projeto, vai para um startup, de repente entra empresa júnior. Numa empresa júnior, quer dizer, então as formas de acesso aumentaram muito. Sim. Isso é muito positivo. E aí você acha que possibilitar isso, trazer essas informações, ter esses ambientes, né, para que as pessoas também conheçam essas ideias é fundamental, né? Com toda certeza. E eu tô para te dizer que Três Lagoas é muito protagonista nisso, pelo tamanho dela. Faz sentido. Né? Três Lagoas tem 120 e poucos mil habitantes. E já tem todas essas iniciativas que cidades muito maiores, aí que a gente sabe, inclusive cidades do estado de São Paulo mais ricas, sim, não tem ainda. Então eu acho que a gente tem que se orgulhar. Com certeza. Né? Eu acho que muita coisa já foi feita. Assim, me orgulho de ter passado pela AGE, pela ação comercial. A gente fez muita coisa que fica ou que marcou a cidade de alguma maneira. E não só no sentido de projetos mais técnicos e teóricos, mas assim, a AGE também é criadora de um dos maiores eventos da cidade, que é o Churrascagem. Sim, maravilhoso, né? E a gente também tem os Happy AGE, que a gente chama empreendedores para conversar com as pessoas e contar suas histórias. Então, eu acho que essas pequenas iniciativas, quando elas se somam, você começa a ver a transformação. Você começa a ver a mudança, você começa a ver mais pessoas inspiradas a tomar iniciativa e fazer parte desses grupos, a criar um negócio, a apoiar voluntariamente. Então, eu acho que as coisas não acontecem rapidamente, né? As coisas realmente demoram um pouco para acontecer. O que não pode é desistir, né? Só perde quem desiste. Então, acho que com o tempo... a cada tempo que eu fico um tempo sem vir para Três Lagoas, toda vez que eu volto, eu vejo que as coisas continuam avançando e isso é extremamente positivo. Tá, e aí a gente tá lá então naquele momento em que você tinha arrendado a parte do seu pai, tocou a empresa por um período, como é que foi dali em diante? Toquei ela por um período, a grande questão foi que eu sempre tive o sonho de estar em um negócio com uma oportunidade de crescimento muito grande. E a terceirizada da Sky não era esse negócio, porque a tecnologia da Sky é a DTH, né? TV por assinatura por satélite, que estava sendo amacetada pela internet, Netflix, Disney, os streaming da vida. Então, sempre entrei com um tempo para sair. Então, vou ficar ali, vou melhorar as coisas, entregar de novo para ele e encontrar uma nova oportunidade. Você sabia que seria por um período exatamente, apenas, né? Exatamente. E surgiram várias oportunidades. Umas eu me arrependo de não ter entrado. Uma delas, por exemplo, o Rafael vai estar me ouvindo, é o Lendário. A gente chegou a conversar uma época ali para eu ser sócio do Lendário. Acabei que estava mudando para São Paulo. Falei, como que eu vou ficar de São Paulo, sócio de um negócio aqui em Três Lagoas? E não entrei. E ele conseguiu aumentar muito o negócio depois dessa proposta, eu não ter aceito. E outros eu não entrei e falei, caraca, ainda bem que eu não entrei nesse negócio, porque não deu tão certo assim. Mas surgiu uma oportunidade nessa época aí, em 2019, que foi um dos meus grandes amigos do Movimento Empresa Júnior, que trabalhou comigo no Brasil Júnior, o Pedro. Ele é de Salvador
Nisso que ele estava trabalhando numa rede de coworking em Salvador, um dos investidores dessa rede de coworking era um empresário serial. Então é um cara que tinha mais de 20 empresas, gostava de investir em gente nova, com vontade de fazer, que ele achava talentosa. E ele começou a provocar o Pedro para que o Pedro olhasse para o setor elétrico. Ele falava, cara, o setor elétrico vai passar por uma transformação no Brasil, você quer empreender, eu invisto em você. Aí o Pedro me convidou, Beto, o Pedro me chama de Beto. Temos aqui quero trazer você, vem para Salvador, que eu quero te apresentar o Rafael Barbosa. A família dele é uma das maiores produtoras de poste de energia lá do Nordeste. Eles têm várias fábricas, fábrica no Pará, fábrica na Bahia, fábrica no Rio Grande do Norte. Ele já tinha aberto negócios próprios também. E ele quer investir na gente e quer apresentar uma ideia. Eu fui para Salvador, conheci a ideia e aí surgiu a Clark, isso meados de 2019, na verdade final de 2018, iniciozinho de 2019, que começou com... Por que Clark, né, para começar? A gente homenageou a primeira engenheira elétrica mulher do mundo, que foi formada pela MIT, que é a Edith Clark. Então a gente pegou o sobrenome dela e homenageou a empresa. E a gente começou com um business de geração distribuída. Então era um business que estava bombando na época, e hoje continua bombando. Mas você levanta fazendas solares, não é de telhado, né? Você levanta realmente fazendas solares de até 5 mega e arrenda essa fazenda solar para pequenas e médias empresas. Então vamos dizer que você, Rogério, tem um supermercado que gasta 10 mil de energia. Eu chego e falo, Rogério, quer arrendar parte da minha fazenda? Em vez de você pagar 10 mil por mês, você vai pagar 8.500. Então eu te dou 15% de desconto. Então sem investimento nenhum, você passa o que a gente chama de GD por assinatura. Sim. Geração distribuída por assinatura. Então era esse modelo. A gente fez uma operação em Salvador. A gente estava se preparando para fazer uma operação no Espírito Santo e outra aqui no Mato Grosso do Sul. Só que a gente estava numa corrida contra o tempo. Por que a gente estava numa corrida contra o tempo? Porque a lei que dava um subsídio para a geração distribuída ia mudar dia 1 de janeiro de 2020. Então, essa lei ia mudar. Me mudei para São Paulo nessa época, fiquei muito em Salvador, fiquei mais ou menos uns 2 meses em Salvador, devolvi a empresa para o meu pai, ficava Espírito Santo, Salvador, São Paulo, Mato Grosso do Sul, foi uma loucura. Mas foi uma loucura boa. E como eu te disse, era uma corrida contra o tempo, porque 1 de janeiro ia mudar. O setor fez muito lobby, né? Vão taxar o sol, não sei se você lembra disso. Sim. Como é que vai taxar o sol? Né? Exatamente. Mas não era uma taxação do sol e não é uma taxação do sol. O que acontece? Para incentivar a solar, ali no começo dos anos 2000, foi criada uma lei em que o pessoal que coloca solar consegue abater quase 100% da conta de luz dele. Sim. Ele só fica com a tarifa mínima ali para pagar. Sim. Mas ele abate transmissão e distribuição. Só que essas transmissoras e as distribuidoras, elas ganham concessão pública. Elas fazem um investimento e elas esperam ser remuneradas por isso durante um período. Elas não iam deixar barato. Elas vão cobrar mais caro de quem não coloca solar. Então a gente até fala que é um Robin Hood às avessas. Então, quem tem dinheiro coloca solar, quem não tem, um dia vai pagar essa conta. E por isso que isso tem que ter um prazo para acabar. Esse crédito tem que ter um prazo para acabar. Ele ia acabar dia 1 de janeiro de 2020, foi o que foi determinado pela ANEEL. Só que o lobby foi tão grande e como a gente estava numa crise econômica e o setor solar era um dos que mais vinha gerando empregos, o presidente atual, Bolsonaro, foi lá e vetou a mudança e esse benefício, esse subsídio continuou por mais um período. Então até hoje esse benefício ele é concedido, mas ele acaba no final desse ano de 2022. Mas aí foi via Câmara. Aí não tem como o presidente vetar mais. A Câmara construiu um projeto para regulamentar e diminuir esse subsídio a partir do ano que vem. Então, assim, o pessoal que pensa em colocar solar, o ano para colocar é esse, assim. Só que nisso de a corrida contra o tempo, vai acabar o subsídio, a gente resolveu pivotar. Ali, em agosto de 2019, pivotar é um termo que a gente usa em startups, né, para mudar a trajetória da empresa. E a gente mudou totalmente. A gente continuava acreditando que o setor elétrico é um setor muito promissor, porque ele é muito arcaico no Brasil, tem muito o que desenvolver, mas a gente foi para um outro lado. Qual foi o lado que a gente foi?
A gente percebeu que muita conta de energia que a gente pegava para analisar se tinha potencial ou não de virar um cliente, estava com a demanda mal ajustada. Ou seja, só de fazer um ajuste no boleto, o cara já conseguiu uma economia de 20%. Então, a gente começou fazendo esse trabalho artesanal, de ajustando conta, de pequenas fábricas, pequenas padarias, pequenos salões de festa, até que a gente recebeu um aporte em janeiro de 2020 de um fundo de Venture Capital, em que a gente apresentou a seguinte tese. A gente quer crescer nesse modelo de ajuste de tarifa, no máximo de empresa possível, para que quando o mercado livre de energia, e eu já explico o que é mercado livre de energia, abrisse, a gente já tivesse a base de clientes. Certo. Então a gente recebeu um primeiro cheque em janeiro de 2020 de 6 milhões de reais. Não, minto. O primeiro cheque foi de 600 mil dólares, que dá mais ou menos 3,2 milhões de reais. E aí a gente mudou de patamar, né? Antes era conta-gotas ali, pouquíssimo dinheiro, do investidor lá da Bahia ainda. Quando a gente recebe esse cheque, a gente, enfim, constrói um escritório em São Paulo, contrata a gente para desenvolver a empresa, e aí veio a pandemia. Veio a pandemia. Justo nessa hora. Justo nessa hora. Podia ter esperado um pouco mais. Exatamente. Né? O avião tá decolando ali, teve que a gente esperava fazer muita ação de rua, fazer muito porta a porta. Tudo isso foi bastante frustrado, mas ainda assim a gente conseguiu crescer bem nesse serviço de ajuste de tarifa. Então a gente conseguiu chegar a 1.000 clientes nesse serviço de ajuste de tarifa. Tinha vários clientes, a gente fechou... Do Brasil todo? Do Brasil todo. Só o Boticário, por exemplo, fechou com a gente 250 unidades. A gente ficou responsável de olhar as contas de 250 unidades do Boticário e entender o que tinha de oportunidade ali. Mas assim, sempre muito mais difícil por causa da pandemia, né? Acho que todo mundo teve que aprender a trabalhar virtualmente ali com a pandemia. E aí, essas mudanças na conta de luz, você depende muito da distribuidora de energia. A gente até brinca que era um Davi contra Golias. Porque as distribuidoras gigantescas, lentas, burocráticas, monopólios naturais que não querem inovar, não querem fazer as coisas... elas não têm clientes, elas têm pagadores de conta. Elas não fazem nada para melhorar a vida do cliente. A gente chegou a ver, Rogério, pra você ter uma noção... A gente é obrigado a pagar, né? Eu não posso escolher. Exatamente. A gente chegou a ver prédios lá em São Paulo em que era uma gráfica de energia, uma gráfica de jornal, em que o cara tinha uma demanda de 150 kW. Ou seja, ele tinha quando ele era uma gráfica naquele prédio, ele tinha um pico de demanda de energia, ele pedia muito da rede. Ele fechou a gráfica e uma rede de escritórios abriu aquele prédio. Quando aquela rede de escritórios abre aquele prédio, ela não tem tanta necessidade de usar a rede assim. Então a demanda dela era de 60 kW e ela pagava por 150. Então assim, era muito dinheiro na mesa. Aí esse foi um dos clientes que a gente pegou, ajustou a demanda ali para as reais necessidades dele e gerou uma economia para ele de mais de 40%. Então, esse é um exemplo do que a gente fazia naquela época. E isso vocês fazem ainda, esse trabalho? A gente pivotou, de novo. A vida startup é uma loucura. E justamente por que a gente pivotou de novo? A gente mudou a rota de novo. Porque a gente viu que era um Davi contra Golias. A gente fechava um cliente hoje... Enxugar gelo, né? Exatamente. Demorava 100 dias para a gente começar a ter receita com aquele cliente. Porque qual que era a nossa receita? A gente captava 30% da economia por um ano. Então, assim, tem algumas contas muito relevantes que a gente pegava. Concessionária que estava mal ajustada e o cara gastava 20 mil por mês de energia. Então, um ajuste de 20%, querendo ou não, é 4 mil reais. Captar 30% de 4 mil reais e aí 1.000 clientes. Então, assim, na nossa cabeça, essa conta fechava, né? Bom, vão crescer o número de clientes, 30% daqui, 30% daqui, e de repente a gente vai ter uma baita receita. Mas operacionalizar tudo isso foi muito difícil. Era um Davi contra Golias, as distribuidoras erravam. Então, já teve conta que era de 5 mil reais, veio 50 mil reais. Então, aí a gente tinha que entrar com um processo, mostrar para a distribuidora que ela errou, porque ela não preparava os leituristas dela a olhar o medidor de energia, tipo, a mudar o medidor do analógico para o digital, porque fazer essa mudança no boleto também precisava fazer essa mudança. E aí a gente pivotou, a gente falou, bom,
a gente estava com uma estratégia muito varejista. Vamos conseguir o máximo de clientes possível. Quando o Mercado Livre abrir, a gente vai ter a base. Mas, como diz na boca popular, ganhar pela quantidade. Vamos Exato. ganhar pela quantidade. era essa a ideia. Aí a gente pivotou e falou, por que a gente não começa direto nos grandes? Por que a gente não começa focado em levar quem pode ir para o Mercado Livre para o Mercado Livre? E o que é esse Mercado Livre, né? Isso. Contextualizando. Então, muitos países do mundo, o consumidor de energia ele pode escolher o fornecedor de energia que ele vai consumir. Esse é o melhor dos mundos, né? Por quê? Você vai pagar uma energia mais barata e você vai ter liberdade de escolha. Então, como que funciona? No setor elétrico a gente tem 3 players. A gente tem as geradoras, as transmissoras, que são as redes das rodovias, e as distribuidoras, que são as redes na cidade, no município. Quando você vai para o Mercado Livre, você pula a distribuidora e negocia direto com uma geradora. Então, você consegue preços muito melhores. Porque a distribuidora ela não ganha dinheiro em cima da energia. Ela ganha dinheiro distribuindo a energia. Mas ela só te repassa a energia que é contratada via leilão com autorização do governo. Então, quando uma distribuidora precisa de energia, ela avisa a ANEEL, que é a agência reguladora. A agência reguladora avisa o Ministério de Energia, que abre um leilão para a construção de uma geradora. E aí, cada distribuidora vai dizer, eu preciso de tantos mega, preciso de tantos gigas. E como é que está esse processo para essa mudança? Essa mudança ela vem acontecendo gradualmente. Hoje, somente empresas que gastam 30 mil por mês para mais podem entrar para o Mercado Livre. Mas o governo Bolsonaro recentemente assinou uma portaria que vai permitir que, a partir de 2024, toda empresa de alta tensão pode ir para o Mercado Livre. Empresa de alta tensão, ela gasta mais ou menos 10 mil reais de energia. Isso para o consumidor residencial ainda, então, tá mais distante. Ainda está mais distante. A expectativa é que... Tem um projeto de lei de 2016, ele está um pouco travado por causa de toda essa loucura política. A nossa expectativa era que fosse aprovado esse ano, mas foi postergado. Existe talvez especulações de que ele seja aprovado em novembro, mas a portaria já avançou muito. E o consenso geral do setor é que a partir de 2026 a gente abre o mercado para todo mundo. E aí, inclusive, pro comercial, pro residencial ali, Exatamente. né? Aí eu e você, a gente vai... Você vai escolher. Exatamente. Acessar a internet, o aplicativo e falar, esse mês eu vou querer tal concessionária. Exatamente. Esse mês eu não quero a Electro, não. Vou querer Energisa. Ô, Electro, olha pra gente aqui, Electro. Manda um pix aí, Electro, que a gente fala bem de você aqui. Muitas distribuidoras, inclusive, têm comercializadoras de energia. Então, tipo, a Electro, você vai continuar pagando a Elétrico, porque ela é dona da concessão de distribuição em Três Lagoas. Só que você vai pagar 2 boletos. Um para Elétrico, com distribuição e transmissão, e um de energia para a geradora. Mas Roberto, você vai pagar, em vez de você vai pagar 2 boletos? Por que isso é benéfico? Porque a energia você vai pagar mais barato. No total, a gente consegue economias de até 30%. E você vai conseguir mensurar isso, né? Porque você vai ter lá o valor que é cobrado por concessionária A. Sim. E a concessionária B que você escolher vai estar o valor lá mais baixo. Perfeito. E é uma energia renovável. Então, você tem a garantia de estar consumindo uma energia eólica, ou uma energia hídrica, ou uma energia solar. Diferente de quem hoje está no mercado cativo, que a gente fala, que somos todos nós consumidores residenciais. 70% da energia que a gente consome é renovável, mas 30% ainda é térmica, porque nos momentos de seca a gente precisa acionar as térmicas. Roberto, ainda aproveitando e falando de energia, nós teremos um momento, você falou alguma coisa agora há pouco aí que me preocupou um pouco, que é essa questão do solar, né? Todo mundo quer ter solar hoje, porque realmente a redução na conta é expressiva. Sim. Né? Tem gente que gasta 3, 4 mil reais de energia e hoje está pagando 100 reais, né? Que é só pela distribuição. Vai ter um momento em que essa tecnologia vai ser um pouco mais barata para o consumidor residencial? E ainda na pergunta, por que você falou que isso tem que ser feito esse ano, que o pessoal tem que se atentar nisso agora? Por quê? Explicando um pouco melhor. A tecnologia já barateou muito. Quando essa lei foi criada, em que permite com que quem coloque solar não pague transmissão e distribuição, aquela taxinha de 100 reais que eles pagam é a tarifa mínima.
muitas vezes ele usou muito mais da rede e não pagou por ela. Tudo bem que ele colocou ali no telhado dele, então, na teoria, ele usou pouca rede, mas à noite ele consome energia. Sim. E não é a energia que ele está gerando. Então, é um benefício realmente, é um subsídio que o governo da época entendeu de uma maneira de aumentar a fonte de geração de energia do Brasil. E é muito comum, vários países adotaram isso, principalmente na Europa, em que eles não têm tanta energia hídrica disponível. Só que tem que ter um tempo de terminar. E foi aprovado um projeto de lei, ano passado, em que estabeleceu que vai terminar agora, dia 1 de janeiro de 2023. Terminar o que, no caso? O subsídio. Certo. Então, gradualmente, a pessoa que colocar energia solar vai começar a pagar um pouquinho de transmissão e distribuição. Entendeu? Tá. Vai ser menos do que o reles consumidor comum paga, mas ainda assim vai ser pago. Exato. Hoje a gente fala que mais ou menos 60% da sua conta é energia. Os outros 40% é transmissão, distribuição e encargos. Quem coloca solar consegue abater 95%. Paga só a tarifa mínima. Daqui a um tempo, você vai conseguir abater 80%, 70%. Até que você abata só os 60%. Então, essa foi a medida que o governo fez para não parar o setor, não acabar com todas as empresas que surgiu. Acho que só aqui em Três Lagoas tem umas 15, 20 empresas de solar. Muitas mesmo. Mas, gradualmente, e fazendo com que esses novos consumidores que colocarem solar paguem pela conta também de transmissão e distribuição. Mas isso vai valer para todos, né? Inclusive aqueles que colocaram lá atrás vão ter que pagar também. Não, é direito adquirido. Eles não... Então é por isso que Exatamente. tem que fazer esse ano, galera. Pelo amor de Deus aí, ó. A gente tem dois... O Fefinho tá falando que fez. Cara, eu vou ter que financiar. Vale muito a pena. Não, vale muito a Vou ter pena. que fazer um financiamento. É uma corrida, assim. Até acho que eu não sei a informação ao certo, mas acho que só esse ano a gente colocou uma Itaipu em solar no Brasil. E a gente tem uma possibilidade muito grande, né? A geração nossa de Solar, né? Aqui em Três Lagoas, acho que se fizesse uma usina, a gente colocava energia no mundo inteiro. Sim. Acho que a gente conseguiria. Muito sol, um sol para cada pessoa, né? Talvez só Três Lagoas seria responsável aí por a gente... Vamos certeza. cuidar do Mato Grosso do Sul todo. Poxa, que bacana. E para onde vai agora a Clark Energia, Roberto? Até agora entendi que a empresa já passou por várias pivotações, é isso que fala? Isso, pivotagens. Pivotagens. Para onde vai? Quais são os próximos passos, então, a partir de 2023? Então, a gente pivotou em maio do ano passado. Aqueles 1.000 clientes de ajuste de tarifa, a gente terminou de atender todos eles, encerrou os contratos. E de maio para cá a gente começou a construir um outro portfólio, como eu te disse, focado em clientes grandes. Foi uma mudança muito brusca, né? Uma empresa que queria fazer um trabalho varejista passou a fazer um trabalho atacadista. Então, de maio para cá, a gente conquistou uma boa base de clientes. A gente tem Burger King como cliente, Habib's, a Mobile, que é de móveis. Exatamente, lá de São Paulo, muito forte. Doutor Consulta, que é uma rede de clínicas. Le Cordon Bleu, que é uma escola de gastronomia francesa que tem lá no Rio. E, principalmente, a gente está focando muito no Espírito Santo, numa região de Cachoeira de Itapemirim, que tem muitas fábricas de mármore, muitas marmorarias e pedreiras, que tiram a pedra da rocha da montanha e tratam aquela rocha para, de fato, ter um mármore. Fazer o granito ali que a gente usa na pia. Exatamente. Então, a gente recebeu mais um investimento. Então, o primeiro investimento que a gente recebeu foi em janeiro de 2020, de 3,2. E a gente recebeu 7 milhões em dezembro do ano passado. Então, entraram novos fundos, né? Tipo, o primeiro investimento foi um fundo de Venture Capital chamado Canary, que investe em várias startups que estão no início, né? A gente fala early stage, que está bem no início ali, seed money. Esse fundo investiu em empresas como Boozer, que é bem conhecida, a Salve, que é de cosméticos, sim. também é conhecida, a Loft, você já ouviu falar também, e a Alice, que é um plano de saúde de São Paulo também que está crescendo muito. Só as duas últimas que não muito ouvi falar, mas as outras sim. Essa segunda rodada de 7 milhões, a gente recebeu de 3 fundos, investimento de 3 fundos. O primeiro é um corporate venture da EDP, que é uma empresa portuguesa de energia, que é dona da concessão do Espírito Santo de distribuição de energia. A CSN,
que é um colosso, né? Tem mineração, Companhia Siderúrgica cimento, energia. Votorantim, né? Eles têm um braço de São copo braços, né? Exatamente. E aí eles investiram também na gente. E um fundo que é de um americano chamado New Ventures. Tipo, um americano que abriu uma filial aqui. Então foram esses 3 fundos que fizeram esse segundo cheque de 7 milhões para que a gente continuasse nessa estratégia agora atacadista. Então, o foco é continuar crescendo, ganhando empresas grandes e conectando elas com geradoras, com comercializadoras de energia, para que elas possam comprar uma energia limpa, renovável e com até 30% de desconto. Então, a gente faz esse intermédio, cuida de todo o processo de migração desse cliente, porque não é simples. Quando você vira um cliente livre, que a gente fala, quando você vai para o Mercado Livre, você tem várias exigências que você tem que cumprir com os órgãos reguladores, a CCEE e tudo mais. Então, a gente cuida de toda essa burocracia para o cliente e mensalmente envia o relatório para ele ali mostrando, se você estivesse no mercado cativo, você ia estar pagando 100 mil reais. Como você está no Mercado Livre, você está pagando 70 mil reais. Então é mais ou menos por aí. Como que a gente ganha dinheiro? A gente cobra uma mensalidade desses clientes que fecham com a gente. Eles fecham contratos de longo prazo, contratos de 5, 7, 10 anos. E a gente ganha uma comissão das comercializadoras. Toda comercializadora que a gente conecta um cliente, né? A gente conecta um cliente com uma comercializadora, ela paga uma comissão para a Clark, para a gente continuar, a gente manter a estrutura e tudo mais, continuar crescendo e reinvestir. E a empresa cresceu muito já? Já são muitos colaboradores? A gente está com 30 pessoas. A startup tem muito foco em crescimento. Então, a gente não tem como a gente consegue captar dinheiro com o mercado, a gente não tem uma exigência que uma empresa tradicional tem de dar lucro todos os meses. Então, até hoje a gente não dá lucro. Todo o dinheiro que a gente levanta é para reinvestir no crescimento da empresa. Muito legal. E estão sediados em São Paulo. São Paulo. A gente fica ali na Fradique Coutinho, pertinho da Rua dos Pinheiros, então entre a Fradique e a Rua dos Pinheiros. Uma ótima localização. A gente, como eu falei, atende o Brasil todo, mas está com um foco muito grande no Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim, que é a cidade que tem mais de 400 fábricas de rocha e tudo mais. A gente conseguiu fechar ótimos clientes lá, clientes muito grandes. Vocês focaram ali, né, naquela região, né? Exatamente. Muito bacana. Podemos dizer que com 30 anos, então, você está bem sucedido. Tá começando. Está se sentindo bem sucedido, Roberto? O que mais falta para você assim, chegar nesse patamar de se sentir realizado profissionalmente? Ainda tem coisas que você queira fazer? Muita coisa. A gente costuma dizer, na época do Movimento Empresa Júnior, que a gente quer sempre trabalhar para um legado, né? Então, e o que é o legado? É quando chegar ali no leito de morte, já velhinho, olhar para trás e ter orgulho da vida que você construiu. E desde que eu passei a ter consciência, né, de quem eu queria ser, eu sempre coloquei para mim que eu queria construir uma vida privada que me desse patrimônio, que me desse orgulho. Então, realmente ligada a construção de um negócio que eu vou olhar para trás e falar, caraca, que legal esse negócio que eu criei. E também uma vida pública, né? Então, como o meu esforço, o meu tempo conseguiu melhorar as coisas. Então, participar da área da ação comercial, dessas entidades, é também um esforço para, enfim, gerar um impacto positivo na vida de outras pessoas, na vida da comunidade, da região. Então, acho que eu estou só no começo ainda. Hoje, muito focado na Clark, né? A prioridade é a Clark. Ainda estou no Vale aqui, não tão presente como eu gostaria, mas a minha pretensão é fazer muito mais nessas duas linhas. Sempre privado, construindo excelentes negócios, e público tentando participar por meio dessas associações e entidades e tudo mais. E não tem como dissociar também Três Lagoas da sua vida pessoal, né? Porque aqui você tem sua família, como você falou, tem seus amigos, então vai estar sempre por aqui, né? Sempre participando da cidade, comendo churrasco. Comendo churrasco dos brutos, né? Exatamente. Aliás, em breve vai ter um churrascão aí, viu? Fiquei sabendo já, do Hospital do Amor. Né? Legal. Vai ser muito bacana agora em novembro, a gente vai estar lá, inclusive, presente. Já fui em alguns. Já fica o convite aí, estando aqui, vai ser muito bom. Com certeza. Reencontrar toda a galera e comer um belo churrasco, né? Muito bom.
Cara, sensacional a sua história. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de reforçar? Não sei, de repente aí da sua trajetória também? Eu acho que não. Eu acho que é uma trajetória que está bem no início ainda. Agradeço demais o convite e parabenizo também vocês pela iniciativa. Eu acho que uma coisa que eu peguei para mim desde muito cedo, da época de escola, é me inspirar em gente que é muito realizadora, que faz coisas... faz as coisas acontecerem, né? Sim, Tira as sim. coisas de zero a um. E vocês são extremamente realizadores com essa iniciativa e gera um impacto muito positivo, porque permite com que o Três Lagoense comum entenda pessoas que estão fazendo coisas bacanas, não só pra cidade, mas às vezes fora da cidade. Então, é uma pessoa que veio de Três Lagoas e de alguma forma está fazendo alguma diferença para si e para outras pessoas. Então, eu acho isso muito legal. E desde o início, eu até tenho um vício que é ler biografias. Eu adoro biografias. E por isso que sou muito fã de podcasts que contam a trajetória das pessoas. Porque isso te inspira, né? Te faz ver que, às vezes, você se limita simplesmente por não acreditar. Você tem que começar acreditando e depois trabalhando muito duro para fazer aquelas coisas saírem do papel. Inspira e surpreende, viu? Porque, olha, estamos há 40 episódios, né? Esse é o 40º e a cada episódio a gente se surpreende com a história das pessoas. E é inacreditável como cada um de nós mesmo tem aquela história que você não imagina, né? Sim. A pessoa às vezes começou de baixo, ou às vezes começou muito bem e perdeu tudo. Tem muito caso assim também, né? Mas é muito legal, de forma muito simplória, muito simplista, dizer que a gente está aprendendo a cada dia um pouquinho também com as pessoas que vêm aqui. E é inspirador a gente ver um jovem como você, né, com 30 anos, já com tantos projetos bons, né, e levando, obviamente, o nome de Três Lagoas, levando um pouquinho da nossa cultura aí também para fora. Isso é muito bacana. Sinta-se sempre bem-vindo. Obrigado. Sempre que houver alguma novidade lá na Clark, conta com a gente, né? Sempre que tiver em Três Lagoas, avisa. Traga pessoas boas, porque você tem um bom networking. Sugira pra gente pessoas aqui, esse espaço vai estar sempre aberto. E boa sorte nos projetos. Obrigado, viu, parabéns pra vocês, sucesso pra gente. Foi muito legal mesmo ter você aqui. Para você que acompanhou esse bate-papo, quer fazer parte desse projeto, lembra que eu falei no início lá que é possível? É totalmente possível. Entre em contato com a gente, vai estar aparecendo aqui todas as formas de contato. Você pode mandar um WhatsApp, mandar um áudio, falar com a gente aí também pelas redes sociais. No próprio YouTube tem o campo ali de comentários, se você quiser, entre em contato por ali. Ou fala diretamente comigo, com o Fefinho, a gente vai estar sempre à disposição para te ouvir. Você pode ser parceiro nosso aqui do Papo 67, viu? Se você quiser, você pode patrocinar um episódio, entre em contato com a gente vai colocar sua logo, aqui vai estar aparecendo o tempo todo. Ou você também pode patrocinar o canal. Que tal ser parceiro da gente por pelo menos um mês? Tem essa possibilidade aí também, tá? Todos os episódios vão aparecer a sua logo, a gente vai fazer o seu jabá, vai contar o que você faz, vai colocar as suas formas, né, as suas redes sociais aqui, as formas de contato com você. Então seja parceiro desse projeto, que a gente tem certeza que vai ser legal para você e para a gente também. Roberto, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Muito boa sorte para você aí nos seus negócios. Tamo junto. E na vida, né, também, claro. E até o próximo episódio, galera.